É. Final da. Ué? End broadcast. Agora sim. Aí, grande Zé! Seja bem-vindo. Pô, tô te ouvindo sem o fone, eu vou tirar, tá? Tá bom, Oi, beleza. Zé, seja bem-vindo, tudo bom? saudações. Beleza. Você está com a Oi? gente mais um Tocando Oculto aqui. Amigos do Tocando Oculto, a gente está Já fazendo gravei mais uma live um. com um tema muito legal. Espero que hoje a gente já testou, já gravamos uma live anterior sobre a literatura mágica, né, da egípcia, magia egípcia, e foi muito bacana, deu quase 2 horas de conversa. Deu quase, foi 1 hora e 53 praticamente de conversa. Então rendeu papos e papos muito legais aí. E agora, com a relevância desse tema que a gente vai abrir aqui, que é a doutrina dos três segredos e a geometria sagrada, o Zé vai trazer um compêndio de informação muito interessante para vocês, mas é claro que, como é aberto ao público, ele não vai se aprofundar muito em cada momento do tema, para fazer com que vocês participem conosco aqui da conversa, tá bom? Então, Zé, contigo então esse primeiro momento aí para dizer por que esse tema é importante. Vamos lá. Tá, então assim, o conceito da doutrina dos três segredos, ou também pode ser traduzido como doutrina dos três mistérios, é uma doutrina secreta fundamentalmente tântrica, tá? Advém da tradição tântrica, né? Uhum. Do tantrismo indiano, tá? Então, os três segredos são o domínio do pensamento, da palavra e do gesto. É isso. A Ah, funcionalidade, o domínio do pensamento, da palavra e do gesto nas operações ritualísticas da magia. Então, o pensamento, ele é dominado pelo fundamento do yantra. Yantra. Então, um yantra, ele é como é que é? Um alinhamento geométrico sagrado, que define o corpo de um mistério. O mistério é a expressão do corpo desse mistério, tá? Então, para ficar mais claro, vou dar uma pequena tradução aqui, tá. até recapitulando, porque eu já cheguei a comentar isso em algum momento, tá? Das nossas antigas gravações, né? Nossas conversas. Uhum. Então, Yan é um termo que significa dobrar, reger, dominar. E Tra é máquina. Então, é uma máquina de dominação da realidade, né? Tá. A palavra, ela compreende o mistério dos mantras. E mantra também é a mesma coisa. Man vem de manas, mente, né? O pensamento. E Tra é máquina. Também é máquina de domínio também do pensamento, né? Através das fórmulas, das vibrações. As vibrações sonoras. Então. E por que E o doutrina? gesto, a doutrina ela é um ensinamento tradicional, que contém, como é? Que contém dogmas específicos. Contém Uhum. dogmas, por exemplo, ela contém leis que basicamente são inalteráveis. Em cima dessas leis inalteráveis, você atinge o infinito. Ela serve como Uhum. base. Tá? Os gestos, a ação, o gesto, ele é determinado pelo mudra, né? Que são gestos vetoriais de conhecimento e poder, tá? A Uhum. interação de cada um desses mistérios permite o conhecimento, a dominação de si mesmo e do universo. E do universo, tá? Porque assim, existe um outro conceito tântrico, que é chamado de Shabda, que é uma vibração inerente a um dado mistério, a um dado corpo. Qualquer corpo material
seja inorgânico ou orgânico, ele tem uma vibração inerente. Então, quando você Uhum. conquista a vibração inerente desse corpo, você é capaz de ter o domínio desse corpo, né? Seja orgânico ou inorgânico, vivo ou uma coisa sólida que né, que é um objeto inanimado. Ele tem um Shabda, ele tem uma vibração inerente, tá? Aham. Então, assim, esses três mistérios, eles remetem à geometria sagrada. Quando eu falo geometria sagrada, eu estou me referindo aos, como é que se diz, os arquétipos, aos fundamentos que estão por trás das formas e que geram as formas, né? E que através desse mistério, sobretudo desses três que eu acabei de escrever, você pode sondar e atingir. Por exemplo, um adepto que medita sobre o Yantra de Kali, por exemplo. Depois de um bom tempo focalizando as linhas dos triângulos entrelaçados desse Yantra, chega uma hora que ele consegue perceber esses alinhamentos por trás das formas, por trás das aparências, entende? Ele consegue Uhum. focalizar o, o ponto que está no centro desse símbolo, que remete ao absoluto, remete ao inominável, que é Eu o eu vou espectro de fazer, Shiva. eu vou fazer uma intervenção interessante aqui, porque quando você falou sobre geometria sagrada, existem N abordagens a respeito. Mas eu, particularmente, participei desse momento contigo essa semana passada, quando eu te contei um sonho que eu tive, Hum, e aí você me falou assim: olha, de acordo uhum, com a geometria sagrada, esse número 4 é isso, papapá, e a questão de ser aí você começou a me colocar o que significa, né, o quadrado, o triângulo e tal, né, porque e isso é interessante para as pessoas verem que na prática, como é que a geometria sagrada ela trabalha e atua, seja no sonho, seja na construção de alguma coisa, né? Então, tá tudo sim, sim. interligado, né? Então, Fica, isso tem que ver um pouco por aí também. isso, sim, sim, sim. É perfeita a tua observação. Assim, para ficar fácil, a gente imagina o ponto. O ponto, ele é o zero absoluto, e é o tudo e o nada ao mesmo tempo, tá? Uhum. Então, a extensão do ponto, vamos imaginar que o ponto se multiplicasse para frente infinitamente e para trás também. Ele vai formar uma linha, certo? Uhum. Deixa eu esperar você voltar, Tô entendeu? aqui, eu tô te ouvindo, eu tô te vendo. Pode falar. Recapitulando, assim, a justaposição infinita de pontos para frente e para trás forma uma linha, né? Tá. A justaposição das linhas, se você vai juntando linhas, linhas e linhas para os lados dessa reta, né, dessa linha reta que está no imaginário plano de superfície, ela vai formar o plano, né? Se você justapõe, faz a justaposição dos planos, você tem o volume, ou seja, uma definição de um corpo sólido na criação. Se você faz a justaposição dos volumes, infinitas de volumes, você vai retornar ao ponto, entendeu? Então, assim, então quando você se envolve no raciocínio abstrato dessas justaposições, né, de linha, ponto, triângulo, círculo, você chega ao entendimento como é que é? Do pano de fundo das estruturas visíveis no universo, né? Então, assim, o cubo quadrado, o cubo representa a matéria, a solidez. O triângulo, ele é o fogo, por exemplo, né? Ou o mistério da trindade se manifestando no plano de manifestação. O círculo é o infinito, né? Então assim, essa que é a pegada do entendimento da coisa. É claro que isso
Você tem que ficar trabalhando nisso durante muito tempo, para você conseguir atingir o nível de inflamação das percepções, para as percepções começarem a, a se moverem nos planos intangíveis, por assim dizer. Ô, Né? Zé, E isso tudo... tá, eu não sei se está dentro do raciocínio aí que você vai continuar, mas o Gibson Santos diz assim, uma pergunta, os mágicos dos antigos, da antiga Pérsia também usavam os mudras para evocar espíritos e deidades nos seus ritos segredos, ritos sagrados? Peraí, Eles usavam? dá para repetir a pergunta que eu não Claro, tô claro. ouvindo direito, cara, tá falhando. Tá, ó, os mágicos da antiga Pérsia também usavam os mudras para evocar espíritos e deidades nos seus ritos sagrados? Pergunta do Gibson Santos. Obrigado, Gibson. Usavam. Qual o nome dele? Gibson Santos. Gilson? Gibson. Jameson? Ah. E... Não, a resposta é afirmativa. Assim, os persas, na verdade, toda a tradição do Oriente Médio, tá? Todo o Oriente Médio. Vamos pegar a Mesopotâmia, nós vamos pegar a Síria, Babilônia, Suméria, né, Caldeia, o mundo árabe como um todo, todos herdaram, todos detinham e detêm ainda essa tradição. Essa tradição, por exemplo, você ainda encontra, sabe aonde? Nos tapetes, cara. Na tapeçaria. Os famosos tapetes persas e tal, eles contêm símbolos. Por exemplo, a lenda do tapete voador, ela tem a ver com os yantras e com os mudras e os mantras, tá? Por quê? Porque o feiticeiro, né, o magus, ele se posicionava em cima do tapete e tal, ele pronunciava as vibrações que ativavam os símbolos mágicos ali. Através deles, ele abria portais extraespaciais e viajava, se projetava. Além de se projetar, ele também curva o tempo e o espaço, aquele ponto absoluto que ele está formando no centro do próprio símbolo. Então, ele usava vibrações de palavras de poder, mágica, gestos com o corpo e com as mãos, e concentração, foco, visualização, onde ele conseguia inflamar o símbolo que estava na frente dele dentro da própria mente, alcançando, logicamente, um grau de concentração anormalmente superior à forma de percepção humana convencional. E aí ele realmente fazia isso. Ele realmente conseguia transcender as barreiras do tempo e do espaço, as limitações que encerram os seres humanos comuns, adormecidos, dentro do plano de tridimensionalidade. Entendeu? Então, assim, a ação ritual, ela tem a ver com isso. Ela cuida, como é que se diz, desses mistérios. Esses mistérios, assim, o entendimento do ser e do não ser, o que está dentro e o que está fora, o que não existe e o que existe, vai se, através dessa metodologia oculta, sagrada e secreta, ele vai se apossando, ele vai conseguindo a dominação sobre isso. Quando eu falo sagrado, também deixa eu explicar o sentido da palavra. A palavra que vem do latim, sacer. E essa palavra significa aquilo que está acima ou aquilo que está fora. Aquilo que está fora do limite da criação. Então, como está fora do limite da criação, mediante os meandros e conhecimentos secretos, pode-se alcançar o conhecimento oculto de dominação daquilo que é visível, patente, conhecido, que está no plano das aparências. Tá? Muito legal, Zé. Bom, mas a ideia do... Você é até legal você saber... A gente pode depois fazer uma live, porque o pessoal, o Zé,
me impressionou semana passada, porque ele diz assim que ele é muito bom em falar sobre os elementos dos sonhos, interpretação dos sonhos. Ah, sim, Até uma é, coisa meio rara, um é, cara que sabe. eu sou um leitor de sonhos também, entre outras coisas, tá? Legal isso. E aí ele usa a artimanha da geometria sagrada para isso. Ou aquela relação Isso, aquela relação do Fibonacci, né? Que está em tudo, toda isso. aquela desenho do Fibonacci está em todas as formas vivas do que existem aqui no nosso universo, né? Essa relação também está Tá em intimamente todas as ligada com a formas. geometria. Tá, porque assim, é legal porque ela remete à espiral. E a espiral, ela é um signo encarnado do zero absoluto. O zero absoluto, que contém o tudo e o nada, né? Porque a espiral, ela é uma expansão do inominado, do zero, do nada, do vazio, se estendendo para além de limites, ela, por um processo de contração, ela retorna à fonte primordial, eternamente. E esse é o jogo de criação e destruição do universo. Então, essa própria essência, ela está implícita em tudo. Ela está implícita em tudo. É interessante porque a ciência moderna também, ela tem chegado a, como é que se diz, a comprovação em termos científicos desses conhecimentos metafísicos arcaicos, que pertencem às tradições antigas, como a que o rapaz escreveu agora, persa, indiana, chinesa, grega, egípcia, né? Todas elas, de uma forma ou de outra, lidaram com esses mistérios, tá? Então, o conhecimento, a ordenação dessa linguagem secreta, sagrada, ela permite você se mover do plano do conhecido para o plano do desconhecido. Né? É possível, possível. É claro que isso demanda tempo, dedicação, compenetração, até você atingir os níveis de inflamação absolutos que permitem às suas estruturas sensoriais apreenderem essas escalas implícitas de conhecimento. Então, a comparação que eu quero fazer aí com a ciência, eu vou pegar o doutor David Bohm, tá? Uhum. Onde ele é um físico, né? David Bohm é um físico da universidade, eu não me lembro agora, cara, se é da Universidade de Londres e tal, mas ele é um físico renomado. Ele escreveu um livro chamado O Universo Holográfico, tá? E ele vai chegar à conclusão, junto com os trabalhos de um outro cientista, chamado Karl Pibram, neurologista, de Uhum. uma estrutura holográfica para o universo. Né? Uhum. Então, ele diz que o cérebro humano ele traduz matematicamente, em termos inteligíveis, cognitivos e tal, os padrões de energia, decodificando eles em termos de objetos sólidos distintos entre si. Tá? Então, ele estabelece as escalas de realidade entre realidade explícita, a realidade implícita e a realidade superimplícita. Então, ele diz que a realidade explícita é emanada da realidade implícita. E a realidade superimplícita está mais além dessa matriz oculta que é a realidade implícita. Então, se você faz uma comparação com a Cabala, você, por exemplo, você pode comparar o que ele chama de realidade explícita com Malkuth, que é o reino, o plano da matéria, né? Uhum. A realidade implícita com Keter, que é a Séfira que representa a coroa na Cabala. E a realidade superimplícita é o Ain, ou os chamados véus da existência negativa, o Ain Sofaur. Então você vai vendo, por esse exemplo, como que a ciência moderna, ela finalmente está dialogando com doutrinas metafísicas arcaicas, né? Metafísicas arcaicas, a Cabala, o taoísmo, né? O Tantra, a Yoga, todas essas linguagens já lidavam com isso
há muito tempo, há milhares e milhares de anos, né? Zé, essa questão toda, quando você começou a falar a respeito do. Deixa eu primeiro falar com o pessoal. Eu estou passando, à medida que a gente está conversando aqui, um pouco da Tá. explanações do pessoal aqui, né? José, o Reinaldo Lira diz: José, a linguagem primordial sagrada tem como premissa os acontecimentos do Antigo Egito? Ele pergunta. Se ela tem como premissa, É, olha, eu, vou deixar olha, aí. eu posso afirmar categoricamente que sim, embora a linguagem, vamos dizer, egípcia, ela não vai invalidar outras linguagens também primordiais, cada qual tendo para si a sua explicação da origem do universo, tá? Então, você vai ter o modelo nórdico, você tem o modelo africano, aliás, vários modelos africanos, porque a África tem vários sistemas mitológicos ali convivendo, tá? Você tem sistemas asiáticos, você tem o sistema ocidental grego, o romano, o, o chinês como exemplo asiático, indiano também como exemplo asiático. Então, não invalida, tá? Agora, se formos nos deter ao Egito, sim, ele tem porque assim, como é que se diz? Existem algumas peculiaridades dentro da tradição egípcia que acaba distinguindo o Egito das demais, tá? Assim, no sentido num sentido primordial, de dominação universal. Dominação universal. A linguagem de poder egípcia, ela implica na dominação dos deuses, os próprios deuses do panteão egípcio. E não para só no sistema egípcio. Eles estenderam a metamagia deles para a dominação de todas as outras, de todos os sistemas. Então, isso, de fato, é único ali, é único no contexto da humanidade. É o primeiro sistema, por assim dizer, de metamagia. Né? É Uhum. claro que hoje, como eu estava falando anteriormente, na live que eu gravei com o Fred, nós temos o conceito da magia do caos como metacrença. Uma metacrença da qual a crença é ferramenta. Tá? Agora, como eu até comentei com o Fred, vocês vão ver no outro programa, isso não é também uma novidade, né? Não é uma novidade de um sistema, digamos, de magia pós-moderno, não. Pelo contrário, isso é super arcaico, tá? Eu digo isso por quê? Porque vamos dizer assim, o inspirador da magia do caos no século XX foi Austin Osman Spare. Austin Osman Spare, ele também bebeu no sistema de magia egípcia. A magia dele tem muito a ver com o sistema egípcio também, pela, pela concepção de fórmula de ressurgência atávica, tá? Aonde Sper concebia que as ancestralidades reencarnatórias dele estavam sepultadas no seu subconsciente, no seu inconsciente. Isso é egípcio. Os egípcios, no sistema de magia egípcia, o chamado inconsciente, subconsciente e inconsciente humano é uma necrópole, é o mundo dos mortos, onde os duplos, os Ks, estão hibernando e sepultados e podem ser evocados e manifestados em estado desperto na carne, tá? Não só entidades humanas, mas primordialmente entidades supra-humanas, que vai Uhum. ter a ver com os Néter, o Néteru e tal. Então, o sistema de feitiçaria como um todo, ele já fazia, ele sempre fez, a bruxaria e a feitiçaria original sempre fizeram aquilo que a magia do caos faz modernamente, com os seus recursos de linguagem e com a sua própria apreensão. Então, aonde que eu estou fazendo a comparação? A legítima feitiçaria, a legítima bruxaria, ela, ela desmembra, ela esquarteja qualquer sistema de crença, tal como Sete fez com Osíris no Egito, e recombina. Ela justapõe, moldando o universo à sua imagem e semelhança. Entende? Então, os egípcios, lá no passado mais remoto, eles já tinham desenvolvido isso aí a níveis inimagináveis. E isso exerceu uma influência muito poderosa ao longo dos milênios, tá?
Então, aí que a resposta é dada para ti de maneira categórica e taxativa, tá? É isso mesmo. É Tá. isso, Ô, Fred. Zé, tem mais uma. Não sei se você já concluiu aí, mas temos aí várias perguntas aí Sim. para você responder para eles. O Terry Infinite, ele diz: pode falar dos números sagrados? Obrigado. Os números sagrados, eles são, Uhum. os números, eles são desdobramentos da própria geometria, compreensão da geometria. É, você, por exemplo, você tem no ocultismo, você tem o dogma, por exemplo, da unicidade, que é o conceito do todo no um e o um no todo, tá? Conceito do um no todo e o todo no um e o um no todo, que você vai ver lá explícito e implícito na tábua de esmeralda, no corpus hermético, né? Onde é dito que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, realizando os mistérios da coisa única. O segundo dogma Trabalho. o segundo dogma é que o visível é um reflexo do invisível, né? O manifesto, ele é um reflexo do oculto, né? E o terceiro dogma é a lei das correspondências. Então você já tem aí o número 3, né? Você vai ter nessas escalas de um, né? Esses mistérios, eles vêm do chamado, nós podemos remontá-los, o mistério dos números sagrados, aos mistérios dos 9 ângulos, que lá no Antigo Egito, na cosmogonia de Heliópolis, da cidade de On, era conhecido como Enéada, e era o domínio dos chamados nove arcos, tá? Que nós também podemos entender como 9 ângulos, tá? Que eram as emanações hipostáticas sucessivas emanadas de Atum, que era o ser e o não ser, A de não ser, A de antecessor, A de abismo, A de apófis, por exemplo, e Tum de ser absoluto, tá? Então, esses 9 arcos, no Antigo Egito, eram os 9 grandes deuses, né? Shu, Tefnut, Seb, Nut, Isis, Osíris, Néftis, né? Isis, Osíris, Sete Néftis e Horus, tá? Então, assim, dessa escala aí, cosmogônica, você vai ver a influência do conceito de emanações no neoplatonismo, tá? Que vai influenciar o Dionísio Areopagita, que vai sistematizar toda uma angelologia em cima disso, e que vai influenciar a Cabala na doutrina das emanações sefiróticas, tá? Então, os números, eles assim, os números sagrados dentro do campo hermético, eles não são meras abstrações, cara, eles são como se fossem entidades vivas, né? Inclusive, o matemático Georg Cantor, que descobriu os mundos transfinitos, ele enlouqueceu no processo. Ele Ah, atingiu um é? estado febril de genialidade. Esse matemático, quem quiser, procura na internet. Georg, escreve George, mas em alemão você lê Georg Cantor. O Georg Cantor, ele É canto? atingiu Can, Cantor, Georg Cantor, com K. Então, ele Tá. atingiu num ápice febril de genialidade que culminou na loucura, né? Ele descobriu os mundos transfinitos, os números transfinitos. Mas o que enlouqueceu ele foi o fato dele descobrir que os números eram entidades vivas, que copulavam, né? Que tinham Hum, famílias, né? caramba. Que se somavam, que se subtraíam. É interessante porque, assim, fazendo a ponte do link da questão dos números sagrados com os entes iconográficos da mitologia, é a mesma coisa, cara. Não é diferente. Não é diferente. Quando você está mexendo, por exemplo, com Cabala, por exemplo, você tem, por exemplo, a união, por exemplo, de Samael com Lilith, resultando em Leviatã, né?
o, o dragão das profundezas oceânicas, tá? Então, você vai, na magia, na linguagem mágica, isso acontece o tempo todo. E não é de forma meramente abstrata, não. Pelo contrário, eu afirmo o contrário. Não é mera abstração, mas é uma hiperrealidade mais real que aquilo que é julgado realidade. Isso eu estou falando de uma perspectiva mágica, evidentemente. Só será capaz de entender o que eu estou falando quem for iniciado nos arcanos da magia, por uma via ou por outra, né? Então, eu tô assim, indo muito rápido, porque assim, tem até bons livros sobre o assunto, para quem tiver interesse e tal, né? Então, a Uhum. numerologia, ela começa a abordar esse tipo de coisa, mas ela não chega, né, que ela fica no nível das interações dos números e tudo mais, mas ela não chega no nível como é que é, da conjuração, da evocação dessas estruturas nas suas próprias essências, tá? Isso você vai aprendendo com o tempo, através do mergulho, né, nessas disciplinas, nessas doutrinas ocultas, e chegando ao entendimento, tá? Então, de 0 a 9, você tem 10 números que formam a totalidade, onde você pode fazer todo tipo de soma, e nos níveis ocultos vai havendo esse tipo de, como é que é, esse tipo de alinhamento com a própria língua de poder, né? Porque assim, na magia não se pode esquecer de uma coisa: o símbolo ele é a coisa e a palavra é o acontecimento, é a criação dessa coisa. Ela gera essa coisa, entendeu? Agora, quando nós, por exemplo, estamos falando de yantra, o yantra em si mesmo, ele também, um yantra ele pode ser também incriado e autogerado também. E ele emana vibrações. Ele emana vibrações, tá? Então, se você consegue apreender essas vibrações, você chega na essência desse yantra. E você também aprende a emitir essas vibrações, criando e aniquilando mundos. Se você chegar, logicamente, Caramba. à mestria suprema da coisa. Então, você vai percebendo que a coisa vai ficando mais complexa. Vai ficando mais complexa. Porque o yantra emite vibrações e o próprio yantra também é criado pelas vibrações. Mas quem criou o quê? Quem veio primeiro? Esse é um grande enigma que só pode ser descoberto através de uma iniciação suprema mesmo, aonde você conquiste a glória secreta do mistério supremo, da onipotência suprema, do autogerado. Senão não tem como, tá? Ô Zé, dentro dessa questão dos números ainda, a Ivani pergunta como usar os números sagrados. Como usar? Então, É, assim, depois eu respondo então, pergunta. você tem que aprender, veja bem, você tem que aprender a ritualística, tá? Ritualística. Um número sagrado, ele é equivalente a um ícone sagrado. Um ícone sagrado, ele é o corpus de um mito. O mito é tudo aquilo que está além da razão. Está além da razão, né? Ele pertence à linguagem visionária e poética, que é criadora e destruidora de mundos. Como você consegue apreender o mito, o número? Evocando ele, mimetizando através de atos ritualísticos, você consegue vivenciar o mistério. Você consegue, por exemplo, vivenciar o mistério do nada, que é o zero absoluto, o mistério da unicidade absoluta e primordial, o mistério do dois, que é o desdobramento do duplo, o mistério da soma do três, que é a unificação do um e do dois, conciliando o absoluto, porque o um absoluto ele é indiferenciado em si mesmo. Então ele desdobra o dois para poder se conhecer, para poder ver a si mesmo. E aí ele é conciliado no três. Percebe? Quando você soma Ô, o Zé, quatro, tudo bem. Você soma o quatro, você manifesta a matéria. Você soma o cinco, você tem acesso à quinta essência. Né? Você soma o 6, é o poder da geração. Eu estou resumindo, isso é muito complexo, tá? O 7, você também tem a união da trindade do espírito sobre dominando a quadratura da matéria. No 8, você tem o infinito, o mistério eterno do infinito, que são dois zeros sobrepostos, mostrando os abismos, contemplando um ao outro.
né? Unidos pelo ponto, que é o inominado, o zero absoluto, tal. Aí você tem o 9, que é o número da transfiguração. E você tem o 10, que é como é que é? O 10, ele representa o finito e o infinito, num mistério só. A criação como um todo, encerrada no mistério cósmico. Aí você tem o 11, que é uma ruptura dos limites permissíveis, tá? E por aí vai. Eu estou fazendo um resumo aqui porque senão eu ia ter que fazer um tratado e é complicado. Mas então, a encarnação desse mistério, só complementando, isso é muito importante, ela só pode ser feita através dos atos sagrados ritualísticos. Quando você executa um ato sagrado ritual, você está abolindo a historicidade humana e você está manifestando o mistério do sagrado. O mistério do sagrado, tá? Então, o mito, ele é digamos assim, ele é a verdade penúltima, da qual a realidade temporal é um reflexo, tá? Aqui eu estou falando do mito em termos tradicionais. O mito, na linguagem vulgar e degenerada, moderna, ele é uma inverdade, né? É uma inverdade. Por exemplo, se eu falar que ali fora tem um elefante cor-de-rosa com asas de borboleta, vão falar que eu sou louco e que isso é um mito, entendeu? O mito, ele designa um pastiche, uma inverdade, uma sandice, uma loucura, tá? Isso na linguagem vulgar. Na linguagem tradicional e na linguagem mítica, mágica, é o contrário. Ele é a matriz da realidade. Como eu estou falando, digamos, a verdade penúltima da qual a realidade temporal é um reflexo, é uma emanação. Então, através da mimetização, do ato ritual, que compreende evocação e invocação, somados à conjuração, você é capaz de experimentar o mistério. O mistério ele não é explicado, mas ele pode ser experimentado, ele pode ser vivenciado, e ele pode provocar em ti a transfiguração que te leve, minha cara, a entender o mistério ontológico, o mistério inerente, essencial dessa grande pergunta que você fez aqui, da qual você está de parabéns. Ô Zé, temos Isso. mais uma pergunta que está dentro do ritual aqui. Na verdade, tem duas perguntas interessantes aqui. Bom, tem várias bacanas aqui. Veja se você pode ser sucinto aqui na ideia de que, no tema sobre sonhos, fale sobre o rito necromântico do sono. E isso quem perguntou foi o Gibson Santos. E a Tá. Isabel Katz, ela pergunta qual o símbolo mais poderoso na opinião do José Alves? Símbolo mais poderoso? É, bom, eu posso fazer aproximações, porque é meio complicado, né, de explorar essa temática aí numa live, tá? Símbolos mais poderosos, por exemplo, são a suástica, a espiral, tá? A espiral que remete ao zero absoluto, O né? olho de Horus. A suástica, a suástica que remete como é que se diz, ao sol negro, a suástica sinistrógira, sobretudo, ela é um símbolo shivaísta de aniquilação, né? Onde ela vai aniquilando a grande ilusão e vai te absorvendo no mistério. É um símbolo perigoso, tá? Para lidar com isso não é uma coisa que pode ser encarada levianamente. Um processo de iniciação, ele pode levar-te a encontrar o meandro desse símbolo, um símbolo que você possa entender como o mais poderoso para ti. Mas assim, esses símbolos primordiais que eu estou citando aqui, eles são os mais poderosos. O Ouroboros, que você citou, Ouroboros, né, a serpente que devora a própria cauda, porque assim, a primeira abordagem que você tem desses símbolos é uma abordagem intelectual. Então, é como se você visse eles desenhados na página de um livro, né? Então, essa apreensão intelectual não dá conta de absorver a essência secreta que está escondida nele. Você precisa passar por tudo isso que eu venho comentando nessa live, em outras abordagens, para poder
ter acesso ao inominado, que está oculto no nominado. Senão não vai rolar, né? Então, o Ouroboros, a suástica, a espiral, que é o símbolo do zero absoluto. Por que ela é um símbolo poderosíssimo? Porque através dele, o magus, o feiticeiro, ou a feiticeira, a bruxa também, pode atingir a glória secreta da não forma. Quando você atinge a não forma, sem ser dissolvido, sem ser apagado da existência, por assim dizer, você ganha preeminência sobre as formas. Tá? A suástica também. Ela tem esse poder também. As hastes dela representam os poderes dinâmicos periféricos em perpétuo movimento e que vão vão se desembocando no núcleo secreto lá, que é o abismo, o buraco negro, o sol negro. Né? E isso também remete a iniciações profundíssimas nos mistérios das sombras, tá? Ô Zé, De caráter shivaísta. mas o olho Tá, de Horus também, né? eu vou responder a pergunta. Tá, eu vou responder a pergunta do rapaz, que dá para se capitular. Ele falou de uma questão necromântica do Isso, sono. Como é que é? Você não lembra, né? deixa eu voltar lá, porque agora a gente está com outras perguntas aqui em sequência, até eu vou te falar depois sobre isso. Tá Veja se bom. você consegue fazer mais sucinta a resposta, para a gente poder dar andamento rápido. Não, Tem mas é muita que coisa. a resposta é muito complexa. Eu já fui sucinto. Nessa resposta eu já estou sendo sucinto, só para você ter uma ideia. Ó, Então, assim, caramba, ó, a questão do sono, veja bem, eu vou tentar capitular de cabeça aqui o que ele perguntou. rito A questão do. necromântico. Como é que é? Fale sobre o rito necromântico do sono. Mito necromântico do sono. Então, o sono, ele tem uma. O sono, ele é intrinsecamente ligado ao mistério da morte. Tá? Ele é uma preparação para o mistério da morte. Né? O sono de cada dia é uma pequena morte antes de acontecer a grande morte, da qual, se você for capaz, você desperta para uma outra existência. Senão, você cai no coma e volta totalmente anestesiado, como a infinita maioria da humanidade, tá? Que está nesse estado. Então, assim, os ritos necromânticos, essa necromancia, usualmente é entendida como comunicação com os mortos, com as almas dos mortos, espíritos dos mortos. E a nigromancia, ela define o exercício das artes negras, as artes das sombras, que permite a dominação do domínio dos mortos, as sombras, que são os duplos, e que também se confunde com o mistério da morte, é dominada por essa forma de magia. Né? Nesse caso aí do que ele está explicando, o sono ele é dominado, controlado. Você tem que aprender através de processos ocultos, você é treinado a despertar a sua consciência no sono, a criar um corpo de sono, né? Onde você consegue moldar o sonho, estando consciente dentro do sonho, onde você não é mais arrastado pelas, como é que é, pelas irracionalidades arbitrárias do sonho, né? E por fim você desperta aqui no mundo da vigília com essa consciência do sonho, entendendo que isso aqui também é sonho. Aí você despertou a sombra da morte aí que é o teu duplo. E aí você se tornou um necromante, um feiticeiro. Tô resumindo muita coisa aqui, tá? Porque a coisa não dá tempo de eu explicar com detalhes, tá? Cara, tem alguém perguntando, não sei se está dentro do tema de hoje aqui, mas pergunta sobre Kabash, o Gabriel Boaz. Também tem aqui o Gabriel voltando com uma pergunta. Professor, fale sobre o mistério do valor gemátrico de Nahashi e Marshiashi. Se puder, correlacione com a PEG e 7. Cara, isso aí é muito complicado, eu não vou ter tempo não, cara. Não vai dar, não Não tem tem como, jeito. né? Assim, eu posso fazer explanação, a explanação, por exemplo, como é que se diz? Uma introdução na coisa aí, né? Assim, da arte, que é o abismo, que é o conhecimento, o Mexia,
que tem o mesmo número da serpente, né? É o mesmo número, é muito interessante, né? Então, há uma ambiguidade no Machia relacionada ao mistério do abismo, tá? Porque ele é uma serpente entrando no ninho das serpentes. Então, ele é ambíguo. Ele, por exemplo, ele cumpre a lei violando a lei, tá? Então, isso é muito difícil de alguém que não é alinhado a, a esses mistérios aí, que tem o entendimento implícito disso, entender. Mas é interessante explanar isso, tá? Agora, assim, me liga outra hora, pega o meu contato e a gente explana isso depois, tá? Porque assim, não tem como, senão eu vou parar a live só para me dedicar a isso aí, tá? É. É A isso. gente tem também aqui o Tiago perguntando: saudações nas três pontas do triângulo, passando para deixar um tripe fraterno abraço. Senecto Ah, Serpentes, sim. direto do Fórum Hermético. Eu já mandei um abraço, que eu vou reiterar agora, porque está ao vivo, Uhum. aos os fráteres do Fórum Hermético, né? O Tiago, o Vinícius, o James e o Fernando de Ligório, tá? Grande abraço a todos vocês aí. E tá, mas assim, eu não escutei a pergunta. Dá para falar qual é a pergunta dele? Na E verdade, um ele abraço. só deixou essa Ah, abordagem tá, tá. aí. Ah, E aí, eu tinha te perguntado sobre o Kabashi, se está dentro tem alguma coisa, está dentro do contexto? tá. O Kabashi, ele é um sistema cabalístico de um cabalista uruguaio, né? Que agora, como é que eu esqueci o nome dele, cara? Mas tem a ver, é um sistema cabalístico, sério. Ele é um cabalista sério, tá? Eu tenho aqui alguns volumes aqui dele, né? Então é Uhum. interessante, tem tudo, tá de acordo com a tradição oral da Cabala, que é o mais importante, tá? Que esse professor uruguaio, o esquema dele não é meramente, como é que se diz, de leitura meramente intelectual, não, tá? O negócio ali é sério. Então é respeitável, né? Pode ficar segura quanto à seriedade dessa fonte, né? Do Kabashi, né? Ô Zé, Do ô Zé, Kabashi é qual que é Kabbalah. Hum. ô Zé, qual que é a aplicação prática da geometria sagrada para esse novo momento cósmico que a gente está entrando aqui? Qual o momento que nós estamos vivendo? É esse momento que a gente vai começar um novo mundo que está chegando aí e tal, a gente está sentindo que as coisas vão mudar e muito, né, daqui para frente. E você tem Bom, alguma a geometria, a geometria sagrada, peraí que a sua voz está sumindo. Não, eu falei assim, a geometria sagrada, ela sempre vai ser conhecida e expressada através da linguagem de poder, certo? Então, assim, com a geometria sagrada, você pode atingir os fundamentos imutáveis mais além das aparências dinâmicas e impermanentes, tá? Então, se você conseguir alcançar o eixo de fundamento, você certa da decadência, por exemplo, da ruína da decadência, né? O mundo desabando, o mundo indo pro colapso, por exemplo. Aliás, você consegue sustentar isso em qualquer situação. O mundo pode estar vindo abaixo e você consegue ficar inabalável e inalterável diante dessas tormentas, tá? Só por isso já vale. Só por esse arcano Uhum. aqui que nós estamos discutindo, isso já tem um valor assim sem termos de qualificação quantitativa, né? Tá além de valor. Pois é, muito bom, Zé. Ivanil pergunta: a natureza toda foi criada dentro da numerologia sagrada? A gente falou sobre Fibonacci, né? A gente agora há pouco sobre isso. Né? Sim, sim, Pergunta isso sim, também, de alguma sim. forma. A natureza toda, porque a natureza, ela é explícita pelo cosmos, tá? E ela vai se tornar implícita, entre aspas, no caos.
Então, a geometria sagrada, sim, ela é a criadora da natureza. Natureza, por exemplo, se você... Eu posso dar um exemplo aqui, tem vários tipos de exemplo, mas eu vou usar o exemplo rúnico. O exemplo rúnico que eu pratico muito Hum, é quando você, assim, quando você despertou os mistérios rúnicos, a tua percepção e tudo mais, você vê runas em todos os lugares, cara. Tudo, você vê tudo sendo fundamentado por runas, tá? Assim como você vai ver também tudo fundamentado por escalas de vibrações iântricas, iantras secretos e sagrados. Então, isso é o tempo todo, tá? Se, por exemplo, você é um cabalista, você vai ver a pulsação viva das sefirotes o tempo todo. O tempo todo, o olha. tempo todo. Você vai ver o mundo, por exemplo, como um mar infinito de energia inominada, que é delineada pelos mistérios implícitos dessas linguagens de poder, tá? Se for pela Cabala, você vai ver a ação das sefirotes e das clifotes também, não só das sefirotes. Você vai ver a estrutura da árvore da vida e da estrutura da árvore da morte, né? Se for pelas runas também, você vai ver encadeamentos rúnicos infinitos, ligando o tecido do universo, que na tradição nórdica é chamado de Vaird, as teias do Vaird, que liga todos os fenômenos conhecidos e desconhecidos, deuses e mortais, né? Demônios e deuses e gigantes, elfos, todos esses poderes e mistérios unificados, né? Então, Uhum. então a natureza ela é uma expressão da linguagem da geometria sagrada o tempo todo. Muito legal. Bom, Zé, tem aqui uma outra colocação interessante aqui. O Rafael vem dizendo, bela live, muito Uhum. conhecimento, porque lhes falas em parábolas, porque a vós foi dado conhecer os mistérios e a eles não. E a Adriana, obrigado, um beijão para você, Adriana, está sempre conosco aqui. Ela pergunta, José, recomendaria algum yantra geometria específicos para curas e proteção? Para cura e proteção, Algum deixa eu ver. yantra geometria. Bom, bom, você tem o Yantra Supremo, que cura todas as mazelas, por assim dizer, é o Siri Yantra, o Yantra de Kali, tá? Onde você vai, por exemplo, chegar aos fundamentos e aos mistérios e a emanação desse fundamento. Agora, tem vários tipos de mudras e, como é que é? Zigningar. Na tradição nórdica, os mudras são chamados de Zigningar. São gestos feitos com a mão, né? Você pode usar a runa do fogo, por exemplo. Deixa eu ver se eu faço aqui. Assim, deixa eu ver. É que no reflexo sai ao contrário, né? Tá? É, essa é a sua mão direita, Você, você tem, ó, para cura. Tá essa é a mão bom, esquerda. eu tô usando não, eu tô usando a mão esquerda, mas posso usar a mão direita, tá? Ó, Tá. mão esquerda, mão direita, tá? Aqui, ó, eu tenho a runa Ur, tá? Runa Ur, tá? Que é a runa dos curadores. Hum, Runa dos curadores. Você pode vibrar a palavra Ur, Ur, Urus, né? E você pode falar, sou Ur, a runa dos curadores. Curo ferimentos e dores. A viagem da alma não é como a viagem da carne. Essa dor passar não irei esperar. Com a chama primigênia de Ur, faço essa dor, essa doença aniquilar. Por exemplo, tá? É um pequeno exemplo, tá? Então, assim, elas têm funcionalidade, elas funcionam. Se você praticar, se você adotar a postura, a intenção, você tem que ter intenção. Você tem que ter uma intenção altamente determinada de que funciona, vai funcionar, e que você é plenamente capaz de fazê-la funcionar. Senão não vai rolar nada. Senão fica uma pantomima vazia, um teatro inócuo e desvitalizado, entendeu? Agora, se você prestar atenção, se você assumir aquilo que eu falo, né, sempre, a postura do Virya,
você assume a condição de levar um ato ritualístico de meditação, de magia ritual mesmo, cerimonial, tal, para alguma finalidade que seja para resolver uma questão meramente humana, dos nossos dilemas do dia a dia, né? Conseguir grana, resolver questões de amor, resolver contendas e uma série de coisas aí e tal, e também para capacitação para a própria iluminação, para o próprio ato de atingir a grande obra, tá? Que logicamente, é o principal dentro dessas escalas aí. Mas é possível, tá? Tem muitos, assim, depois, me ligando por fora, eu posso examinar outras escalas de exemplo, porque não dá tempo aqui da gente ficar explanando toda a metodologia que serve para cura e para uma série de coisas, tá? Eu vou ter que gravar aulas sobre isso aí. E eu Tá ótimo. pretendo fazer isso, eu vou fazer isso aí, sem problema nenhum, tá? Uhum. A gente tem bastante gente agradecendo aqui, eu não vou conseguir ler todo mundo, porque é muita gente aqui, mas é, tem aqui o Alan também falando sobre. Olha que interessante a pergunta dele. Ele fala: Fred, poderia pedir ao Zé que falasse um pouco sobre o estado de Túria? Ou Turia? Não sei. Túria ou Tule? Não estou entendendo. Está escrito aí, tá, eu coloquei aqui na tela, ó. Ah, tá. Turya. Peraí. Ah, ele pode explicar melhor o que é, que eu não estou entendendo. O que é Túria? Pode, O que é pode, Túria? pode ser mais claro para mim. Que aí eu posso fazer algum É, paralelo. Né? Eu assim que ele posso fazer um colocar, paralelo com ele. alguma coisa. É, É, vamos aguardar. O Zé, tem outra pergunta aqui do Terra Infinite que é bem interessante. O Zodíaco a tem. doutrina dos três. Ah, tá, ele quer saber o que. Não, mas que é o nome do. Aí tem. Deixa O ele zodíaco tem responder. sua importância? Eu pergunto de novo para você. Aí ele fala o Terra Infinite. O Zodíaco tem a sua importância? O zodíaco. Tá, enquanto isso, para não ficar. Peraí, que eu não entendi, cara. Falhou a ligação. Como é que é? O Zodíaco tem a sua importância? Pergunta Terra Infinite. Aqui eu tô vendo. O zodíaco tem a sua importância. Ele tem importância, porque assim, o zodíaco, que é roda de animais, ele é também uma geometria sagrada. Ele próprio já é uma Hum, geometria sagrada, né? Porque assim, a astrologia, ela lida o tempo todo com a lei de correspondências. Lei de correspondências, né? Então, as interações, os alinhamentos dos planetas, é, as mudanças de ions e tudo mais, elas se refletem na Terra o tempo todo. Então, ele é uma matriz geométrica que tem profunda influência no que acontece aqui na Terra. Isso é certeza, tá? Dentro do entendimento das ciências ocultas, da astrologia, da magia, da cabala, do hermetismo, da gnose e de todas essas disciplinas ocultas tradicionais, tá? Que recorrem tá, sempre à astrologia. tá bom. A gente tem bastante coisa. Você colocou a geometria sagrada no começo da história, a gente viu que ela cabe exatamente em tudo que existe no universo, né? Ele colocou E o que é Túria? Ele colocou a questão do Túria aí ou não? Não, né? não, ainda não respondeu, não. Não colocou Tá, ainda, não. se ele não responder, eu dou uma checada e eu vejo o que esse conceito tem de relação com o que eu estou explicando. Beleza, tá? É isso. Agora você saiu aí, né? Estou te aguardando, Fred. Pronto, voltei aqui. Levei um tombo, mas voltei. Oi? Estou voltando, Zé.
Aham. Pode falar. Pronto. Estou aqui. Estamos voltando. Não sei o que você falou aí, porque eu acabei ficando fora. Você falou sobre o zodíaco e sua Ah, importância. Você já definiu? eu falei, eu concluí. Falou, né? Meu áudio chegou, né? Chegou? Ah, Chegou sim. Não, não, é que na verdade eu fiquei fora, não sei se chegou. Não sei se o pessoal entendeu aí. Mas, de qualquer forma, a Simone também Oliveira fala: o universo em desencanto. Tem muita gente dizendo para voltar, que eu tinha caído e tal. Ah, aqui ele falou: Túria tem relação a um estado de presença criado pela atenção dirigida. presença concentrada pela atenção dirigida, é isso? É, Hã? isso aí. Bom, então tudo é isso. Isso é perfeito. Isso aí isso é geometria sagrada por excelência, porque é essa questão. É essa questão. Por exemplo, no sistema tântrico, da onde vem o mistério dos três segredos, tal, você tem o diálogo entre o vazio, Sunya, que é o imutável masculino, com Nairatma, a não existência, que é o eterno feminino, tá? Então, quando você alcança essa glória secreta do estático, você consegue dominar todas as vibrações da mutabilidade perpétua. Você escapou dessas vibrações fatais, que é o aprisionamento na roda do samsara, por assim dizer. Estou usando aqui uma linguagem oriental. E você chegou no fundamento secreto. Então você está num estado inatingível, você não está mais dentro do plano das contingências. E você pode, inclusive, governá-las, né? Então, perfeita. Essa questão do Túria se encaixa perfeitamente a esse mistério, com toda certeza. E grato aí pela, pela ajuda aí na recapitulação dessa questão aí. Mas tudo está explicado. Mesmo as coisas que não têm nome. Qualquer coisa, por exemplo, que alguém falar que não seja, por exemplo, do meu conhecimento formal, eu vou acabar entendendo, percebe? Eu vou acabar entendendo Uhum. porque eu tenho conhecimento dessa linguagem obscura, entendeu? Beleza. Eu não preciso saber tudo em termos formais, tá? Mas de alguma maneira eu vou conseguir responder dentro dessa própria linguagem em si, pelo mistério da própria linguagem em si. É isso. Ô Zé, o universo ocultista pergunta: poderia explicar o estado Shunya, Zé, de seu amigo Mateus? Shula, Shunya. Súnia, Súnia, tá. Súnia Shunya. é uma palavra, Shúnia ou Súnia, tá, é isso mesmo. É, Shúnia é o vazio, mas não é o vazio meramente do vácuo, tá? Ele inclui o vácuo também, mas ele vai além do vácuo. Que assim, ó, é uma palavra para algo que não tem, não tem categorização por nenhuma análise cognitiva, racional nem nada, tá? É um mistério, é um mistério do tudo e do nada, do absoluto e do inominável, né? Como eu acabei de falar agora há pouco, ele tem uma relação tântrica. O Shunya, na tradição, no sistema tântrico, ele é o mistério masculino. Masculino. Esse mistério masculino, ele é imutável, incriado e imutável. Desse mistério incriado e imutável masculino, emana o dinamismo eterno da Shakti. Da Shakti. A Shakti que é poder. Então, ela também é a não existência, aí que a coisa fica muito, muito obscura e muito fascinante. Então, há uma cópula entre o vazio, Shunya, com Nairatma, a não existência, né? E disso se chega a mistérios abissalmente insondáveis, né? Se chega, por exemplo, a geração do filho do inconcebível, né? Que vai além de todos os limites imagináveis e inimagináveis, tá? E aí é uma longa história, né? Nós vamos ter que Tá, fazer um programa só para abordar isso aí.
Tá, a Cláudia Assis, obrigado pela participação. Cláudia diz assim: tive um sonho que alguém me dizia que ao sonhar nós vamos para um lugar calculado pelo resultado de uma dízima periódica. Será loucura da minha cabeça? Valeu, Cláudia. Ao sonhar, nós vamos para um lugar calculado pelo resultado. Eu estou vendo aqui isso aqui. Ao sonhar, no lugar. Tá. Bom, isso aí é meio complicado, porque assim, por um lado, tudo bem. Por um lado, se você levar a coisa em termos de que os seres não despertos, eles são cativos das cadeias fatais e arbitrárias da lei de causalidade, que é conhecida como karma e tal, beleza, tá? Agora, também assim, para cada sonhador, porque assim, a análise de sonho, ela não é uma linha de montagem, tá? Você tem que analisar a individualidade da pessoa que teve a experiência e a situação em que ela tá vivendo. E chegar numa aproximação, tá? Muitos casos, a própria coisa já se demonstra em si, você já tem a resposta clara ali. Você já sabe o que está acontecendo e já dá para definir. Essa questão que é colocada aí, ela é interessante. Agora, ela pode até ter uma parcela de verdade, mas eu não posso te afirmar que ela seja categoricamente só isso, né? Não é só isso. Vai depender. Por exemplo, um ser desperto, um yogi, sei lá, um Buda, um tântrico, ele jamais vai estar nessa categoria, porque ele não é mais refém das arbitrariedades, das cadeias de causalidade, de espaço e tempo, está fora do espaço e tempo. Então, depende do ser, né? Ó, oh, Zé, Shúnia seria o Yin e Yang? O Não, Marcos o pergunta. Sunya seria o círculo. Não, o Sunya seria o círculo do vazio que engloba o Yin Yang. O Yin Yang ele é uma expressão do Sunya, entende? O Sunya não é nominado. Ele é como ele seria o equivalente do Tao para os chineses. Para os chineses seria o Tao. O Yin Yang é uma expressão do Tao. Eles são, digamos assim, não sei, mas eu poderia falar que são atributos do Tao, né? Então, é isso, né? Por exemplo, na Cabala, você não define Deus, não tem como definir Deus, mas você consegue entender Deus, chegar a Deus lá tal, através dos atributos de Deus, que são as sefirote, emanativas, entende? Então, isso que eu estou falando é válido para qualquer mistério. Por exemplo, um mistério, ele não pode ser explicado, ele pode ser vivenciado. O mistério pode ser atingido através dos atributos emanativos desse mistério, tá? Mas não, mas é isso. O Sunya, ele posso fazer um paralelo com o tal, porque tal também é uma palavra para algo que pode ser nominado. Não tem como ser nominado, né? É isso. O Tá. Sunya, por exemplo, ele dá origem na língua ele dá origem ao conceito do zero. O zero vem de Sunya, né? Por exemplo, na língua árabe, zero é sifir, sifa, sifa ou cifr, é zero, entendeu? Então é isso. É sempre um zero absoluto. Esse zero absoluto, ele contém em si, em termos mágicos, secretos mágicos, o campo de possibilidades e potencialidades infinitas. Tudo é possível. Se você chegar à Súnia, tudo é possível, não há mais limites. Tá certo. Ô, Zé, a gente já está com 1 hora e 10 minutos aqui, Está acabando, praticamente. né? A gente vai dar mais um pouquinho de tempo para o Então, pessoal fazer abordagens, porque até depois você também tem compromisso e a gente também. Então, deixa eu só fazer mais uma pergunta para você aqui. por causa da. Se você conseguir abordar com uma rapidez, assim, Estou mais preocupado aqui com a sucintamente. carga. Então, quais os perigos de efetuar um pacto para a transformação, licantropia? Alfredo pergunta. Pacto para transformação. Pacto para transformação em licantropia? Quais os perigos de efetuar um pacto para a transformação, licantropia? Ele pergunta, o Alfredo. Bom, depende com quem, com que e com quem você está fazendo o pacto, tá? Qualquer pacto com alguma coisa que você desconhece e que é externa a você,
claro que vai ser perigoso. É a mesma coisa de você estar assinando um documento em branco. Você assinou um documento em branco, o cara coloca qualquer coisa lá e pronto. Você está lascado, não é isso? Então você Outra tem que pergunta. saber. Você tem que, assim, você tem que avaliar. Tá, assim, eu vou chegar lá. Você tem que avaliar a, tem que avaliar onde você está pisando, tá? A licantropia, cara, ela tem a ver com fases de atavismos primigênios dentro do campo da feitiçaria, tá? Se você está consciente, não tem perigo nenhum. Você sabe o que você está fazendo, tal, né? Também eu acho assim, o ato da licantropia, quando ela emerge, ela traz significados ocultos de regiões interditas à razão humana, né? Se o cara é realmente um feiticeiro, ele vai ter poder sobre isso. Ele não vai ser, digamos assim, não vai estar na condição de uma fera irracional que sai, como é que é, sem nenhum controle, tá? Então tem isso, né? Agora o perigo é o desconhecimento. A segurança é saber a autodeterminação de si próprio para encarar mistérios que não são conhecidos, tá? Tipo assim, aonde vai a tua ousadia, a tua audácia, né? Se você se auto-justifica na tua audácia, beleza. Agora, se não, não dá para garantir, não dá para garantir nada aí que você consiga sair dessa, a menos que você seja, a menos que você tenha marcas inerentes de um feiticeiro e escape iniciado da coisa, né? Tá. Zé, Tinha outra pergunta, né? como conciliar um conceito nihilista de Nagarjuna e uma concepção transcendentalista de Dwaita, ou seja, paradoxal e abrangente? Você entendeu a pergunta? Tá. Deixa eu É colocar aqui. interessante porque não, eu até, se quiser repetir, mas eu entendi o sentido. Mas pode repetir se quiser. A pergunta está aí, ó, está na Como tela. conciliar um conceito nítido? Eu estou vendo, de uma concepção transcendentalista do Aita e a do Aita, ou seja, paradoxal e a mestre, o sábio, o filósofo, da doutrina do vácuo, da doutrina do vazio, tá? Da doutrina do vazio. Tem até um exercício dele, que é a negação octópula do devenir, tá? Que é assim, são 8 negações onde você entra no estado paroxístico do nem isso nem aquilo. Você consegue entrar no estado do net-net, nem isso nem aquilo, né? E eu vou tentar recapitular aqui na cabeça, que ele fala assim, nem nascimento, nem morte, nem unidade, nem diversidade, nem permanência, nem extinção, nem ir, nem vir. Você fica meditando nessas 8 negativas até você atingir o, o colapso paroxístico da ilusão da mente. Você aniquila a mente e entra. Aí está resolvido a antinômia do dualismo e do não dualismo, né? Do Duaita e do Aduaita, né? Tá. Aí a coisa se resolve em si mesma, né? O niilismo, niilismo assim, ela é de nil, a palavra vem de nil, do zero absoluto. É atingir o zero absoluto como uma mestria mística e mágica, né? Porque aqui no Ocidente nós temos o conceito do niilismo negativo e do niilismo positivo. Tá? O niilismo negativo é quando, através de um profundo estado existencial de autodepreciação, a pessoa desiste da vida, desiste de lutar, se entrega ao fracasso. Isso é o niilismo negativo. Não se acredita mais nada. Não há mais sentido em nada. E a pessoa, ou ela própria comete um suicídio, ou ela se deixa se suicidar na existência. Isso é o niilismo negativo. O niilismo positivo, é isso que eu estou falando aqui. Quem tiver curiosidade, leia as obras de Nietzsche. Leia Além do Bem e do Mal, lê, né, lê o Crepúsculo dos Ídolos, leia o Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, e leia Assim Falou Zaratustra, tá? Então, o niilismo positivo é quando você encara a tragédia da existência, porque ela é cruel, ela é terrível,
mas você usa a própria terribilidade da existência para transcendê-la, né? Para se tornar um criador de valores, para se tornar um além do homem, um homem-deus, um supra-humano. Então, aí tem uma diferença, tá? Do niilismo positivo para o niilismo negativo, só para pontuar essa questão e não deixar a coisa vaga aí. Tá certo. A gente tem mais umas outras, alguns agradecimentos aqui e tal. E tem outra pergunta também, antes de a gente dar um fim aqui na nossa live de hoje, que a gente já está 1h15. Não parece, né, Zé? As coisas voam, né? Tá. Aqui o Paulo Sim. Henrique pergunta: José Alves, qual o significado do anel para o mago? Poderia explicar, por favor? O anel Para repetir a pergunta, eu vou ver aqui. Para o mago, poderia explicar? do anel. Bom, o anel, veja bem, o anel em si, o círculo, por si só, já é o símbolo do absoluto, ou do zero absoluto, que é o tudo e o nada. Ele já tem isso. Agora, os adereços, as expressões místicas e mágicas que esse anel vai expressar, depende do mago. Cada tradição tem uma coisa, cada mago individual, ele também tem como é que se diz? Uma ligação específica com algum totem, algum modelo primordial do sagrado e do mistério que seja inerente à própria pessoa do mago. Eu, por exemplo, eu uso o anel de Sete, o anel da Sagrada Serpente de Sete aqui, ó. Que eu não posso nem pegar uma esse anel, né, serpente que uma serpente, ela é forjada no Egito e tal, e ela dá 3 voltas, né? E engole a própria cauda aqui. É um símbolo, é um símbolo também orobórico e tal, mas aqui tem a ver comigo, tá? Tem a ver comigo porque eu sou Senectus Serpens. O meu duplo é a velha serpente. Então, o meu duplo, ele usa a máscara de cera de José Alves para se apresentar aqui nesse mundo. É isso, tá? Então, para cada feiticeiro, cada mago, o anel ele tem um sentido. Você tem, por exemplo, o anel de Salomão, você tem o anel de Giges, você tem vários, assim, vários anéis com várias finalidades ocultas, mas ele é um instrumento de poder, né? Então, primordialmente um instrumento de poder, né? Que está com o mago o tempo todo, né? Ou pelo menos quase o tempo todo, né? Eu não uso o meu o tempo todo, não. Eu uso em situações específicas. Assim, eu deixo ele guardado, tal. Porque assim, sou eu que possuo o anel, não é o anel que me possui, tá? É assim, um verdadeiro mestre é assim. Qualquer instrumento depende do mestre, não o mestre que depende do instrumento. O instrumento, todos os instrumentos mágicos que existem no aparato ritualístico são expressões da nossa essência e da nossa vontade. A vara, que é o falo, que é a vontade, né? Tudo, né? O cálice, o pantáculo, a espada, a faca, tudo isso tem significações que emanam do próprio feiticeiro, do próprio magista. Eu, por exemplo, executo magia sem precisar usar nada disso. Por quê? Porque eu tenho a consciência que essa linguagem, que esses instrumentos, o mistério deles emanam de mim. Então, o meu próprio corpo é o meu instrumento principal. Né? Então, é isso que tem que ficar claro também, para não se confundir, né? Não ficar. No começo, tudo bem, você pode até depositar tua fé naquilo ali, mas depois, quando você atingir a maturidade iniciática, você vai entender que aquilo ali que está na tua mão e não é você que está na mão daquilo ali. Né? Que se você investe crença, nós os feiticeiros e feiticeiras investem sua crença em qualquer objeto, situação ou evento. Podem otorgar crença a um objeto, situação ou evento. E podem também destituir crença de um objeto, situação ou evento. Entendeu? Então você tem a mestria da crença na sua mão. Você não é um tolo. Não é alguém que é dependente de crenças alheias. Se for realmente
Se for realmente um feiticeiro, né? Se for um mago, feiticeiro, senão não vai ter jeito, não vai estar nessa categoria aristocrática de poder. Né? Ô Zé, o Caio Felipe falou assim: sempre aprendendo muito com vocês, gratidão. Estou ansioso pela live abordando magia árabe. A gente vai trazer o Zé aqui ao vivo e a cores, porque o Zé vai vir Ah, vestido de árabe. Não podia falar isso, mas vamos falar. também, E tudo mais. Por isso que a gente não fez ainda. eu tô... Ah, não, eu também, eu quero falar, porque, assim, tem tudo a ver comigo, né, tal, os mistérios aos quais eu estou intrinsecamente ligado, né, então vai ser um prazer falar disso, porque eu quero trazer temas aí que não são de conhecimento aí do público que estuda, né, o ocultismo, as tradições arcanas, a magia, e também para pontuar observações aí também que não são de domínio explícito aí e tal, então alguma coisa eu vou abordar, né? Eu vou trazer esse conhecimento aí. Vai ser legal, É, nós vamos ter um bom aproveitamento, isso eu posso garantir. Vai ter um bom a aproveitamento. Adriana também colocou essa questão aí, ó. Ela falou assim: show de live, como sempre. Vocês dois, Fred e Zé, obrigada. Também aguardando sobre a magia árabe. É isso Obrigado, aí. obrigado. Agradeço E ao, agradeço ao Fred aí por abrir as portas aqui onde eu vou sondar o insondável e trazer essas memórias à tona para responder a vocês. Tá? E aos internautas que estão interagindo também, com perguntas sim, sim, sim. inteligentíssimas. Estão de parabéns. Bom, a gente tem Portanto, mais uns 9 minutinhos, é, não, uns 8 minutos para a gente encerrar, porque a gente vai dar 1 hora e meia daqui a 8 minutos. Então, Zé, se você quiser tá, deixar suas considerações tá bom, então aí vamos. a respeito do tema, que você ainda não colocou, que você acha relevante, fique à vontade aí. Olha, pessoal, e desde já agradecemos a vocês todos que participaram com a gente aqui, que estão nessa egrégora do pensamento aqui a Uhum. respeito dos assuntos ocultistas com o Zé. E ficamos sempre nessa questão mais surpreendente, vamos dizer assim, porque a gente nunca sabe se a conexão vai dar certo se a gente não anunciar, né? Então vamos testando. Quando dá, a gente fica explorando É, e colocando o tema é, legal para você curtir conosco. eu estou muito Então, contigo, satisfeito Zé. da conexão ter dado certo. Sim, tô muito satisfeito da conexão ter dado certo para interagir com vocês. Então, assim, nós elaboramos os temas. Esse tema aqui foi uma elaboração até meio que relâmpago, né? O Fred deu a sugestão, eu falei, bom, podemos falar disso aqui, então. Então, para mim, é sempre um pretexto de usar a lâmina curva e afiada para apunhalar e abrir o entendimento dos mistérios. Assim, para mim, é sempre um pretexto de mexer invariavelmente com a magia em termos práticos, em termos pragmáticos, tal, sem conversa fiada, entendendo os parâmetros, os fundamentos, para onde isso vai dar, para que isso serve, o que podemos fazer com isso. Então, essa é a minha questão aqui. Então, o nosso tempo foi bem aproveitado, porque aqui eu já deixei algum registro, e de uma forma ou de outra, mesmo que seja só uma singela introdução, ele serve para abrir aí as rachaduras, os rasgos e as vias ao entendimento adequado, né? Ao entendimento adequado desses mistérios. Então, para mim, é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer estar com meu amigo Fred, prazer imenso mesmo, ele sabe disso, Uhum. e os meus Recíproco. contatos já foram colocados aí na tela. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo. Eu estou elaborando esses, é, esses processos aqui, alguns preliminares aí, como aulas mesmo, como esse que nós gravamos aí sobre a magia na literatura, a magia egípcia na literatura, que já serve como uma aula, uma introdução mais assim acadêmica, intelectual e também um aprofundamento nos meandros práticos da coisa aí. Nós já andamos fazendo isso. Quem tiver curiosidade é convidado a assistir o programa no canal do Fred
e reportarem suas dúvidas a mim, tá? E nos próximos dias, com certeza, nós retornaremos com, com mais um Mas tema fascinante, com mais um tema fascinante dentro das tradições ocultas, tá? é isso aí, Zé. A gente Um só vai abraço, aqui um abraço dar a mais uma todos. lida aqui rapidinho. Peraí um pouquinho só, Zé. Aqui está Tá, escrito tá, assim: tudo obrigado, bem. Alan, obrigado, Zé e Fred, pelo trabalho relevante e autêntico. Obrigado, Alan. A gente faz o possível para que vocês curtam também, porque eu já estava falando para o Zé isso aí na outra live que nós fizemos, né, que nós gravamos, não fizemos direto com vocês. Que acho que o que importa, na verdade, não é a questão de ganhar views só pelo que você pode abordar, mas sim por não ser um trabalho e uma abordagem rasa, mas com profundidade para vocês poderem estudar, para vocês poderem questionar com mais propriedade tudo aquilo que é colocado aqui. Aqui tem muitas gratidões, né, que o pessoal, a gente agradece É, exatamente por isso. E tem perguntas que não vai dar tempo de fazer aqui. Por exemplo, o Andreus Apophis, ele fala, boa noite, fala sobre o duplo estelar. Não dá para a gente falar, porque acho que é muito rápido, muita coisa, né, Zé? Aqui Grupo também, Estelar, mas o Andros é meu, eu conheço o Andros, o Andros é meu amigo, eu vou, fala para ele que, cara, eu vou pegar, nós vamos fazer aqui a gente pode pegar aqui só para falar de tradição tifoniana e draconiana, e aí eu pego esse tá tema bom. aí, a gente explora esse tema sim, tá? Tá bom, a Virgínia, Ravi e Chandra fala, maravilhosos, para variar, né? Gratidão, queridos. Obrigado Agora, você, minha. tá, Aí o Luke o que eu posso fala falar, assim, Zé, deixa eu só dar o toque do Luca, peraí, do Luke. Zé, por favor, faz tá, um assim, programa sobre. o duplo estelar, eu entendo ele como a emanação das escamas da, 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 ser, da antiga serpente, tá? Porque assim, o duplo estelar, ele próprio já é uma emanação de um duplo obscuro, das próprias trevas do caos inominado, tá? Aí depois a gente elabora isso com mais precisão, beleza? Tá, aqui também temos mais uma abordagem sobre o Luke fala que se você podia falar sobre o Necronomicon. Aqui tem outra abordagem Vou do falar Vinícius. também. O Vinícius pergunta: uma live sobre os mistérios do duplo e como alcançar essa união com o nosso Daimon. Aí os outros Tá, agradecem a respeito do que foi apresentado. Né? Eu acho que a gente fez uma abordagem eu vou interessante, né? elaborar isso do Você acha que dá uhum. para falar em alguns minutinhos? A gente fala. Ou não? Bom, o duplo eu vou ter que fazer um programa. Ele está dando uma sugestão para um programa, é isso? Não, para você falar sobre isso, o Hã? mistério do duplo e como alcançar a união com o nosso Daimon. É sobre. É uma live, né? Uma live sobre os mistérios do duplo. Acho que. Mas aí deve ter muitas mais Não, coisas que a mas gente pode abordar. ele está sugerindo, é que assim, ele está pedindo uma explicação breve agora ou ele quer um programa sobre isso? É isso que eu não entendi. É isso que eu Ele não quer uma entendi. live que fale sobre esse tema, né? Porque esse tema que nós estamos falando aqui não cabe esse tema. Não, Esse não, tema, né? vamos pegar, porque assim, eu gravei um áudio sobre esse assunto, que acho que é uns 15 minutos, tal. Mas assim, é um tema legal. Eu gostei, achei válido. Eu topo, eu faço. Sobre o Então duplo e tá. tal. Tem um outro assunto que você falou também. Necromicon. Pode ser. Necronomicon. Ah, o Necronomicon também. Também. Eu vou. É um tema que eu particularmente eu domino muito bem, tá? Eu lido com isso aí há muito tempo, tá? Eu pratico essa magia aí do panteão Lovecraftiano aí já faz muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Então, é, assim, lá, sei lá, na minha adolescência eu já estava mexendo com isso aí, tá? Caramba. Com o domínio do. Então eu conheço na prática mesmo e tenho coisas legais para falar sobre isso. Eu quero organizar com o Fred aqui sim uma temática sobre a magia na obra de Lovecraft, né? Os mistérios do Necronômico, né? A funcionalidade do Necronômico, né? Independente da polêmica, da questão fictícia
ou original da obra. Independente disso, eu quero explorar a efetividade do que está ali. Está contido Isso, ali, né? essa é uma boa Porque, live também. assim só dando uma... deixa eu dar como é que é, Pincelada. só criar aqui só vou, eu vou instigar a curiosidade das pessoas, tá? Porque, assim, o Roger de La Forest, é um autor francês, um autor ocultista francês, ele classificou os livros ocultos em dois tipos. O primeiro, que ele chama de livros santuário, e o segundo tipo, que ele chama de livro-chave. O que ele chama de livro santuário são livros ocultos em monastérios secretos, aí, que não são, ou que não são de acesso público. Por exemplo, o Vaticano é cheio de livros que não foram publicados, que só como é que é, o pessoal, os cabeças lá da coisa, lá da Cúria Romana, que tem acesso, tá? Você também encontra mosteiros no Tibete, na Índia, guardando tomos secretos, que não foram publicados. E os livros-chave são livros secretos que foram publicados, mas que você precisa das chaves, o entendimento das chaves arcanas para poder ter uma boa utilidade, né? Por exemplo, o livro de Dizian. Você tem livros dessa natureza que tem que ter as chaves para o entendimento, senão ele continua secreto, né? Uhum. Mas eu acrescento um terceiro tipo de livro, que é o livro arquetípico. Um livro mítico. Existem livros míticos também. Livros não impressos, que você pode ler nos seus planos dimensionais secretos. Então, e o Nossa, Necronômico, ele faz parte disso. Ele é um livro mítico, tá? Então, é isso que eu vou abordar quando eu tiver a condição. Só estou aqui dando legal. Vai ser uma um papo muito pequena diferente. explanação. Vai Vai ser ser muito muito legal, hein, legal Zé? isso aí, muito legal. Até para o pessoal que É, está chegando agora e também quer saber um pouco mais do que conversamos nos bastidores, o Zé fizemos uma conversa aqui sobre o que a gente vem pela frente. E eu acho que tem um tema que a gente falou sobre os rituais, né, Zé? As iniciações egípcias, a importância uhum. dos rituais, né, das diversas culturas. Porque, assim, tem muita coisa que as pessoas fazem e não sabem por que fazem, como fazem. Então, o Zé também tem condições depois de explicar isso com um pouco mais de propriedade. A gente também vai falar sobre um tema que a gente começou a fazer no Instagram, mas não deu muito certo, porque a conexão não ajudou. A gente vai falar sobre o quê, Zé? Fala aí. Qual que é o tema Oi? que nós começamos lá e não falamos? Fala aí, o Não pessoal entendi. fica Alô? é? Ah, tá. Não, nós temos que colocar em andamento. Nós, nós vamos falar dos Illuminati, que não falamos, por causa de problemas aí técnicos e Isso, tal. Nós vamos falar exatamente. de prática, da linguagem ritualística, cerimonial. Ixi, tem um monte de assuntos para colocar em movimento, para as pessoas terem um entendimento da praxis, e para que essa praxis, ao que essa praxis conduz, qual a finalidade, qual o sentido secreto disso. Eu vi aqui uma pergunta, mas eu não consegui ler. Você conseguiu aí, Fred? Sim, aqui o programa com o tema sobre projeção da consciência Ah, e da tá. clarividência dentro das Projeção temáticas da consciência e clarividência dentro que das Gabriel temas que o senhor aborda. Ah, tá, tudo bem. Pode ser sim. Gabriel Boas. Ah, o Gabriel. Um abraço a ti, Gabriel. É, isso, muito e bom, muito bom. a Adriana falou, Gabriel fez opa, umas uma observações coisa interessantes, boa. né? É isso aí, Adriana. Oi? Obrigado por estar com a gente por aqui também. E a iniciação egípcia, tema maravilhoso aí, ó. André, O Andreus gostou também, desse tema, também, né? Então, pessoal, também, esse é o que vem pela também, frente. também. Eu vou esmiuçar esses temas aí legal, com propriedade, tá? Com Eu e o propriedade. Zé Acho que temos vai falado ser o seguinte, legal. de fazer essa magia árabe com pompa e circunstância, com efeito até especial para a entrada do vídeo, ele vindo de turbante, mas como teve essa pandemia aí, então a gente acabou não podendo fazer essa abordagem, mas ela vai acontecer também. Quem perguntou aí. E aí o Andrews fala, tudo que é gravado aqui deve ser preservado ao longo dos ions, Aí, ó, né?
Sim, sim. Também acho, Adeus, tem que ser preservado para o pessoal que quiser aproveitar um pouco do conteúdo. E tem gente que, né, se manifestando, agradecendo, muito boa live para todos vocês. Então a gente Sim. agradece aqui, porque. Ô Zé, quanto tempo tem de celular ainda aí? Dá para você Tá enxergar? acabando, cara. Eu tenho aqui, acho que 10 minutos, eu acho, viu? Tá bem no final. Tá, então, Tá bem no é bom final. para você ficar, para você Mas poder. assim, o Andrews o Andrews vai apreciar essa live que nós gravamos sobre a magia egípcia na literatura. Ele vai gostar. Tem temas que eu sei que ele curte também, que a gente discute aqui. Sempre que a gente tem tempo, a gente está discutindo esses temas. Então ele Legal. vai curtir. Tenho certeza que você vai curtir. Uhum. Eu só posso agodecer para vocês todos que Universo participaram conosco, ocultista. tiveram aqui Obrigado. as suas perguntas, né, tiveram aqui os seus Eu tô interesses. lendo. O Oi? Universo Ocultista mandou boa sorte para nós. Alguém que assina aqui, Universo Ocultista, mandou boa sorte para nós. Obrigado e Ah, sim, é reciprocidade verdade. nessa boa fortuna. Aqui, muito Isso boa aí. live, sucesso para vocês. Para ti também, boa fortuna para todos vocês também. Aqui o telefone do Zé, para quem quiser depois fazer contato Então via vamos. WhatsApp, né? Aí, o pessoal, então ficamos por aqui com todo mundo, né? Zé, você quer deixar então o seu tchau para a galera aí? O meu fica aqui agora também, me despedindo e agradecendo a todos Tchau. pela participação. Tchau, E, tchau. é, e ô, Obrigado pela, Zé, peraí, obrigado pela participação. peraí, Zé, Abraço. peraí, deixa eu só acabar de falar uma coisinha, se você Estou entendendo. finaliza aí. Peraí. Eu só quero deixar o pessoal ciente de que a gente não vai anunciar com o Zé os termos que nós vamos apresentar, porque tudo depende da conexão dele. Então, às vezes a gente anuncia e acaba não rolando. Então, acaba complicando a conexão e você acabou ficando na saudade. Então, a gente resolveu fazer meio no susto. Quando vocês virem a gente por aqui, aí vocês podem vir e se conectar, porque sempre um tema bacana que a gente vai manter com vocês na conexão. Se a gente conseguir gravar, sempre vai deixar um gravado, porque aí o tema da participação com vocês não vai poder ser feito para não atrapalhar o raciocínio do Zé. E aquilo que a gente pode abordar, com certeza que fizemos agora, a gente vai continuar fazendo com vocês. Então, sempre para deixar avisado, porque a gente vai, com o Zé, a gente não vai anunciar quando vamos entrar no ar, porque a gente nunca sabe. Né, Zé? E agora continua Verdade. aí. Hoje nós aproveitamos, lascamos duas aí, né? Foi duas. Sim. Então, assim, agradeço abraço ao Gabriel, abraço ao Andrews, né? Ao pessoal todo aí que está acompanhando a gente aqui. Sim, tem F bastante gente. também, Universo Ocultista. Muito bom, Isso. legal. Tem Legal bastante mesmo. coisa, né? Força aí, as perguntas inteligentes são maravilhosas, né? Sim, sim, sim. Bom, a gente só pode agradecer a todo mundo, então, por participar conosco, né, mais uma vez. E, como eu falei, ficamos com o Zé para uma próxima ocasião, trazendo um desses temas que a gente colocou aí como relevantes, como importantes para uma outra abordagem. Possivelmente vai ter a ver com ritualística ou iniciação egípcia. Até porque a gente colocou aquele tema, né, Zé? Sobre a literatura, a magia na literatura egípcia. E talvez a gente coloque junto com isso, um pouco mais para frente, essa questão da iniciação egípcia. Esse daí, ele é uma introdução, é uma, é uma introdução a quem deseja praticar a magia egípcia, em português, tá? Alguma coisa em inglês eu abordei, mas foi muito pouco. Foi só os livros de Sperr toda a literatura que eu apresento nessa live que eu gravei com o Fred está em português. E eu analiso os ocultistas também de relevância que abordaram, que praticaram a magia egípcia de forma séria, contundente e tudo mais. Tudo isso está nessa live que nós gravamos hoje, que o Fred vai colocar aí brevemente no ar aí, no YouTube, né? Para apreciação dos internautas e dos entusiastas da magia egípcia. Então, Exatamente. é isso. A gente veio aqui abordando Então, há 1h40, né, esse tema dos segredos e da geometria sagrada. A gente agradece por participar. Infelizmente, vocês estão chegando agora, pessoal. A gente não vai ter como
esticar um pouco mais, até porque o Zé tá sem condição pelo telefone dele aí, tá no osso. Tá, Mas, ó, Zé, tá o Tininho, acabando, né? o Vai ter Tininho outra, e né? o Zé está estiloso hoje, que da hora. Não, Fala que você está estiloso. olha, modéstia à parte, eu sou um homem de excelente bom gosto, cara. Eu gosto de boa alimentação, boas roupas, boa literatura, boa música, boas amizades. Eu só aprecio o que há de melhor, né? Eu sou assim. É isso aí, Zé, tem que ser assim, né, cara? A gente tá vendo que a nossa existência, na verdade, é muito pequena. Logo ela finda. Então, o que a gente puder fazer para deixá-la mais É, agradável, mais funcional, faremos. Bom, gente, então, obrigado. O Zé, você pode ficar um pouquinho isso mais aí, só para mesmo. a gente Então, dar um tchau depois de tá, encerrar aqui. eu findo, tá, eu findo com uma citação de Nietzsche no Zaratustra, que ele fala que o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre o abismo, né? Perigoso parar e olhar para trás. O que é grande no homem é que ele é uma meta e não um fim. O que pode ser amado no homem é um passar e um sucumbir. Olha só, muito bom. É isso aí, Zé. Legal. Muito bom como sempre. Então, até breve. Obrigado, obrigado então, turma. E como diz o Zé, até breve. E a gente só não vai poder fazer mais participações com vocês, que a gente já encerrou por hoje aqui essa participação. Valeu, gente. Então, até o próximo Tocando Oculto com vocês, tá?